Queridos irmãos, abramos nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 12. Vamos ler o verso 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O último verso desse mesmo capítulo, parte final do verso 31. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. E finalmente, capítulo 14, primeira parte, verso 1. Segui o amor. Vamos ter uma palavra de oração. Querido Pai, depositamos com gratidão e reverência esse tempo nas mãos do Senhor. Encarecidamente te pedimos que Tu sejas gracioso conosco e pelo Teu bendito Espírito Santo nos conceda sabedoria e entendimento espiritual. Queremos compreender a Tua palavra, queremos ser afetados por ela. Queremos que ela encontre real lugar nos nossos corações. Realiza, ó Pão da vida, esse transporte maravilhoso da Tua palavra, de nossas mentes, para o interior de nossos corações, para que sejamos realmente ganhos, capturados por Ti mesmo. Assiste-nos, dá-nos suporte, assim confiamos tudo a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, temos então compartilhado a respeito do caminho da experiência espiritual. Como temos falado, uma longa jornada é essa. Poderíamos, por diversas passagens, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, abordar esse tema tão amplo. Entendendo a direção do Senhor para esse tempo específico de comunhão aqui nesse lugar, nós vamos hoje destacar, particularmente, o capítulo 13 de 1 Coríntios. Observe que o verso que lemos, que introduz esse capítulo, parte final do verso 31 do capítulo 12, 1 Coríntios 12, 31, a parte B, diz: E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Quando Paulo introduz, observem sua Bíblia, por favor, a seção iniciada no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele entra numa nova seção da epístola. Então vamos dividi-la assim, em duas partes, de uma maneira bastante ampla. Poderíamos dividi-la mais esmiuçadamente. Mas, de modo geral, os primeiros 11 capítulos de 1 Coríntios são capítulos de correção. Podemos dizer que nesses 11 capítulos a carga de Paulo é corrigir. Mesmo que tenhamos um conhecimento que seja superficial dessa epístola, fica muito evidente já numa primeira leitura que esses 11 capítulos primeiros são corretivos. Apenas um detalhe para deixar isso claro. Quando Paulo escreve o capítulo 3 de 1 Coríntios, ele diz: Eu, porém, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque não podia suportar, e nem agora ainda podeis, porque sois carnais. 11 capítulos, essa palavra sobressai, essa nota sobressai. Digamos que são 11 capítulos que têm a ver com as carnalidades. Entenda isso. Quando nós entramos no capítulo 12, nós temos então uma divisão franca. Porque do 12 ao 16, o capítulo 12 então inicia assim: a respeito dos dons espirituais. Preste atenção aí. Acontece que a palavra dons simplesmente não existe no texto original.
Nós temos, se fôssemos traduzir literalmente o texto original em qualquer manuscrito original, você pode fazer a sua pesquisa, a palavra dons não aparece. Então o texto é assim: com respeito ou concernente às espiritualidades. Assim é o versículo. É certo que o tradutor em português colocou o termo dons espirituais porque ele viu na sua tradução que o capítulo 12 inicia tratando sobre dons espirituais. Então, ao fazer a tradução, ele viu que a transição do capítulo 11 para o 12 era essa. Paulo deixou os assuntos de correção e passou para a seção de instrução, iniciando com dons espirituais. Então ele introduziu assim: a respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. E aí está a lista, uma delas na Bíblia, de dons espirituais tão conhecidas de todos nós. Mas veja que até mesmo rapidamente esse assunto é encerrado, o assunto dos dons especificamente falando. E Paulo entra aqui no verso 12, apenas que você vislumbre, olha aí com atenção, ele já sai completamente do assunto dos dons e entra no assunto da unidade do corpo. O corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Aí vai falar das funções do corpo, não dos dons do corpo, mas das funções do corpo. Então ele vai falar, usando figuras do corpo natural, do ouvido, do olfato, né? Ele vai falar do pé, da mão, da cabeça, enfim, tudo que ele descreve aí, mostrando a beleza da unidade em diversidade no corpo de Cristo. E nos ensinando, quando conclui esse capítulo 24 e 25, se você chegar lá, ele vai dizer que Deus dispôs os membros conforme lhe apraz, para que não haja divisão no corpo. Está lá, verso 24 e 25 desse capítulo 12. Porque esse tema divisão, ele vem tratando desde o capítulo 1. Está lá no capítulo 1, versículo 10. Registra aí para seu estudo posterior. Ele vai dizer que eles deveriam aprender no Senhor a pensar a mesma coisa, serem unidos de alma, tendo o mesmo pensamento, e que então ele viu, sabia, tinha sido informado pelos da casa de Cloé, que havia divisões entre eles. Numa outra ocasião, já partilhamos que essa palavra divisão fala de uma desconjuntura de ossos. Então, quando ele diz, sejais inteiramente unidos, esse é o verso 10 do capítulo 1, na mesma disposição mental e no mesmo parecer, a palavra grega para inteiramente unidos é o trabalho do médico de colocar osso no lugar. Então ele usa duas palavras médicas para se referir ao corpo de Cristo, usando uma figura natural. Ele está dizendo, divisão no corpo de Cristo é profundamente dolorosa, é uma desconjuntura de ossos. E divisões, a palavra grega é schisma, de onde vem nossa palavra cisma, com C, C-I-S-M-A. Divisão, cisma. Então, esse é o foco de Paulo nos 11 primeiros capítulos, capítulos corretivos. A grande preocupação de Paulo qual é em 11 capítulos? Divisão, cisma, desconjuntura de ossos, mostrando o quanto isso danifica profundamente o testemunho do Senhor. Porque o testemunho do Senhor é um testemunho que tem a verdade como base, a unidade sobre a verdade e a unidade em amor, por ordem. Verdade, unidade em amor. Esse é o testemunho vigoroso da igreja. E esse é o tema de 1 Coríntios. Então, você vê que no capítulo 1, 10, ele já menciona divisões, e aqui no capítulo 12, verso 24 e 25, ele menciona novamente, particularmente, o verso 24. Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. E verso 25. Para que não haja divisão. Está vendo aí de novo? Então é a grande preocupação dessa epístola, por causa do significado de perda, de afronta ao testemunho do Senhor, que divisão no corpo significa. Bom, tendo dito isso, quando ele introduz então o capítulo 12... a palavra dons não aparece, reforçando. Ele deixa a seção das carnalidades, e olha que há muita carnalidade nesses 11 capítulos. Então ele entra na seção das espiritualidades. Isso é que nos interessa para o nosso meditar de hoje. Então, concernente às espiritualidades, assim nós deveríamos traduzir. Não quero que sejais ignorantes. Bom,
Quando Paulo entra na seção das espiritualidades, qual é, podemos dizer, a primeira coisa que ele tem a dizer? Unidade do corpo de Cristo. O corpo de Cristo opera na diversidade em unidade. Agora, quando ele conclui o capítulo que enfatiza a unidade, acompanha aí, final do capítulo 12, então ele conclui assim: entretanto, verso 31, 12 e 31, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está colocando o amor no centro desse tema espiritualidades. Ele iniciou falando de unidade, porque a carga maior de Paulo era com respeito à divisão no corpo. Já citamos lá no capítulo 3, ele vai dizer: há ciúmes, há contendas entre vós, há partidarismos, uns dizem eu sou de Paulo, outros são de Apolo, outros são de Cefas, e etc. E aquele grupo, entre aspas, os mais espirituais, eu sou de Cristo, né? O grupo que deveria dizer nós todos somos de Cristo, se apartou daqueles e disse eu sou de Cristo, tão divisivo quanto os outros, né? Então Paulo está tratando como carga central este tema, a divisão. Então essas são as carnalidades descritas nos 11 primeiros capítulos. Agora ele vira a página e passa para as espiritualidades. Podemos dizer que Paulo estava como que ansioso para entrar nessa seção, porque tratar com carnalidades é negativo, necessário, mas negativo. Mas Paulo quer falar das espiritualidades. Então ele vai falar da unidade, já falamos, capítulo 12, a diversidade na unidade e a beleza dela, e agora, então, ele entra nesse capítulo 13. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Preste atenção primeiro, caminho. Paulo não está dizendo que amor é um sentimento. Paulo não está dizendo que amor é uma afeição, como já falamos de diversas maneiras nesses dias. Paulo está dizendo que amor é um caminho. Aquele que disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, caminho sobremodo excelente. Duas frases mais, antes de entrarmos nos detalhes desse capítulo 13. Muito especiais, ainda desse verso. Sobremodo excelente. Essa expressão muito interessante. Para que saibamos o que ela significa e o que Paulo quer dizer com esse termo, se referindo ao amor, o termo grego, transliterado para o nosso português, nós também temos essa palavra em português, é hipérbole. É o termo grego, se você consultar aí. O que é esse hipérbole? Hipérbole é algo super eminente. Não apenas algo eminente, mas super eminente. Por isso, hipérbole. Então é esse o termo que ele usa aqui. Ele está dizendo, o caminho que eu vou mostrar, não há nada semelhante a ele ou ao lado dele. Não tem dons, e então ele vai começar o capítulo assim, não tem línguas, não tem profecias, não tem conhecimento, não tem fé operosa a ponto de transportar montes. Eu vou mostrar o caminho da hipérbole, o caminho super eminente. É isso que ele faz usando essa palavra. Agora, quando ele diz assim, um caminho sobremodo excelente, usando essa palavra, vamos buscar na literatura de Paulo mesmo algumas traduções dessa palavra para as nossas versões. E vamos ver como ela é linda, esse termo hipérbole, ou sobremodo excelente. Aí mesmo, na carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, poucas páginas aí à frente, olha o capítulo 1, verso 8, como ela foi traduzida. A mesma palavra. 2 aos Coríntios 1, 8. Porque não quero, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. Esse acima aí, essa aí é a ideia. Ele está falando de uma tribulação supereminente, tanto que ele descreveu assim, a ponto de nos desesperarmos até da própria vida. Ele não está falando sobre uma dor de cabeça aqui não, né? Ele está falando sobre a natureza de uma tribulação que levou-os a desesperar da própria vida. Então aí está a palavra hipérbole de novo, aplicada ali em Coríntios 13 para o amor. Algo supereminente, algo que está avantajado além dos limites, né? Vamos ver uma mais. Capítulo 4 dessa mesma epístola, 2 Coríntios 4, olha o verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência,
Aí está a palavra de novo. Aqui traduzida como excelência. De novo é a palavra hipérbole. Então ele está falando de algo excelente, algo acima do comum, acima do normal. E essa palavra que ele usa para se referir ao caminho do amor na vida da igreja. Mais uma, aí mesmo no verso 17, ela aparece novamente. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Aí está a palavra traduzida dessa maneira nesse versículo. Então, se você for aplicar tudo isso ao capítulo 13 lá que nós lemos, Paulo está dizendo que esse amor que ele vai apresentar no capítulo 13 é um caminho acima de toda comparação, como foi traduzido aqui. Vamos para uma última menção, aqui bastante interessante. A Epístola de Paulo aos Gálatas agora. Veja como ele aplica essa palavra aqui. Gálatas capítulo 1, verso 13. Veja que verso interessante. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Paulo descreve a sua história no judaísmo em várias passagens. Aqui é uma vez, em Atos descreve 3 vezes, né? Aquele testemunho na estrada de Damasco. Lucas descreve no livro de Atos 3 vezes, né? As palavras de Paulo 2 vezes e as do próprio Lucas no capítulo 9 de Atos. Então olha aí, Gálatas 1,13. Ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira. Aí está a palavra, mais uma vez, a mesma palavra. Traduzida aqui como sobremaneira. Você viu que grande palavra? Acima de toda comparação. Sobremaneira, sobremodo excelente. Acima, lá naquele texto, 1,8, 2 Coríntios, acima das nossas forças. Essa é a palavra que ele usa para descrever o caminho do amor na vida da igreja. Agora, apenas de passagem, já que estamos nesse texto. Está vendo essa palavra perseguia nesse versículo? Logo aí em seguida. Sobremaneira perseguia. Paulo usou essa palavra lá em 1 Coríntios 14, nós já lemos, lemos na introdução, quando ele diz, segui o amor. Que interessante. A mesma palavra que ele usou para dizer que ele perseguia a igreja de Deus, e numa das narrativas de Atos ele diz, eu a devastava. Perseguia e a devastava. A mesma palavra perseguia, a qual ele usou para se referir à sua perseguição a Cristo e à igreja, ele usa para se referir a perseguir o amor na vida da igreja. Muito sugestivo. Ele está dizendo, assim como eu perseguia ferozmente a igreja, agora eu persigo o amor. Então exorta os irmãos de Corinto, persegui, como um imperativo, né? Uma ordem, persegui o amor. Um imperativo. Então, essa é a ideia por trás, ou anterior, né? Como antecedente desse lindo capítulo 13 de 1 Coríntios. Agora, nós vamos buscar, com a ajuda e graça do Senhor, fazer uma tarefa meio homérica nessa noite. O capítulo 13 contém 14 frases sobre o amor. São 2 sessões de 7 frases. E nós vamos ver depois como elas se dividem. 7 em um grupo e 7 em outro grupo. Cada frase é de um impacto violento nos nossos corações. Por isso, irmão, já foi dito por muitos que esse capítulo 13 de 1 Coríntios, cristãos e ímpios, e acho que agora nos interessa mais são os ímpios, né? Que não há nada sobre amor na literatura filosófica ou clássica em qualquer nível que sequer se compare a 1 Coríntios, capítulo 13. Né? Porque a pena do Espírito Santo nas mãos de Paulo, falando sobre o caminho mais elevado da igreja, ou o caminho mais excelente da experiência espiritual, que tem sido o nosso encargo para esses dias. Então nós vamos ser muito ajudados se o Senhor for gracioso conosco, porque nós iremos ver aspectos extremamente práticos do caminho da experiência espiritual, ou caminho do amor, como Paulo apresenta aí. Mas ainda há algo importante antes de entrarmos nisso, necessário. O famoso erudito, autor da Concordância, Strong, ele diz que ágape é uma palavra puramente bíblica e eclesiástica.
Sabe por que ele diz assim? Em toda a literatura grega clássica, já que ágape é uma palavra grega, não existe a palavra ágape. Ela é completamente desconhecida da literatura grega clássica. Todos os filósofos gregos. O que isso significa para nós? Eles usaram diversas palavras gregas. Há uma palavra grega para falar sobre o amor físico, eros. Há uma palavra para falar sobre o amor de pais para com filhos. Há uma palavra para falar sobre o amor entre amigos, filéu. Storgeu, a outra palavra que citei anteriormente. Então há várias palavras que são usadas por eles. Ágape é nunca, desconhecida da literatura grega clássica. Por isso Strong diz, ela é uma palavra puramente bíblica e eclesiástica. Agora, quando ela apareceu? Quando os 70, os autores da chamada Septuaginta, eles traduziram o Velho Testamento hebraico para o grego, podemos dizer que é a Bíblia que Jesus lia e que os apóstolos tinham nas suas mãos, a versão dos 70, a Septuaginta. Então eles usaram a palavra ágape para traduzir a palavra amor no hebraico, do hebraico para o grego. Eles usaram ágape. Agora, onde eles usaram ágape a primeira vez? Isso também é muito interessante. Porque a palavra amor aparece no texto hebraico antes do livro de Cantares de Salomão. Em Gênesis mesmo já aparece a palavra amor. Mas eles usaram ágape a primeira vez no livro de Cantares. Exatamente o livro que se refere a essa relação espiritual entre Cristo e a igreja. Uma relação que é baseada no amor. Então, muito interessante esse uso primeiro da palavra ágape. Há uma outra tradução, apenas para informação, acho que é algo interessante sabermos. Você sabe que um irmão chamado Jerônimo, ele traduziu do hebraico para o latim, a chamada Vulgata Latina. E ele usou a palavra latina caritas para traduzir amor. Ele não usou a palavra amor no latim. No latim nós temos a palavra amor, assim como temos a palavra caritas, de onde algumas bíblias traduzem caridade. Então, por exemplo, se não me engano, a versão revista e corrigida de Almeida traz a palavra caridade ao invés de amor, né? A caridade é isso, a caridade é aquilo. Por que essa palavra, que para nós é bem inferior à palavra amor, foi usada aí? Porque Jerônimo, quando traduziu a palavra amor do hebraico para o latim, ele usou caritas, porque amor no latim tinha uma conotação sensual. E Jerônimo quis evitar a conotação sensual, já que a palavra é muito mais elevada do que o aspecto sensual dela, ou físico, ou seja o que for. Então ele fugiu da palavra amor no latim e foi para a palavra caritas, ou caridade. Por isso a versão King James traz, no inglês, a versão revista e corrigida traz caridade ao invés de amor. Mas o que importa para nós aqui é o ágape. O que significa essa palavra? Por que os filósofos gregos não a conheceram e não a usaram? Porque essa palavra em particular denota um amor que se refere a uma entrega total e uma entrega incondicional. Esse tipo de amor não é conhecido dos filósofos. É um amor de via única, de mão única. Um amor que só dá. É um amor que só pensa no objeto amado, ao invés de pensar em si mesmo. Esse amor desconhecido de relações humanas. Por isso, quando a designação específica a respeito do ser de Deus é dada por João, ele vai dizer, Deus é ágape. Ele usa essa palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Essa é a essência do ágape. Entrega total e incondicionalidade. É um amor que vai e não espera nada que vem. É um amor que dá independente do ser para quem é dado. Esse é ágape. Por isso é um amor desconhecido da filosofia grega clássica. Mas é o amor descrito na Bíblia. Porque esse é o amor que Deus é. O amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse é ágape. Então, vamos lá para as descrições dessa palavra nesse capítulo lindo. Primeiro, irmãos, vamos fazer uma divisão rápida do capítulo. Vá olhando, por favor, aí na sua Bíblia e conferindo. 3 primeiros versículos
Paulo vai fazer primeiro, inspirado pelo Espírito, um contraste. Ele contrasta, para passarmos mais rápido por aqui, e entrarmos já nas frases seguintes, ele contrasta amor com línguas, olha aí, já logo no primeiro verso, ainda que eu fale línguas de homens e de anjos, se não tiver amor, nada serei. Palavras sem amor, para o Espírito e para Paulo, são um sino que soa. São carentes de vida e carentes de poder. Então ele contrasta amor com línguas puramente. Depois no verso 2, ele contrasta com profecia e conhecimento. Veja aí, profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência. Ele já tinha dito no capítulo 8 dessa epístola, verso 1, assim, o amor ou o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Né? Então aqui ele faz esse contraste de profecia e conhecimento. E no verso 3, ele faz o contraste do amor, ainda no verso 2, com fé operosa. Veja aí. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E o verso 3 segue. Distribuo meus bens aos pobres, entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Fé operosa. Então ele contrasta amor com línguas, ele contrasta amor com profecia e conhecimento, e ele contrasta amor com fé operosa. Não que essas coisas não tenham o seu lugar. Paulo mesmo disse, eu dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vós. Né? Nós não estamos jogando uma coisa contra a outra, mas mostrando o contraste e a supereminência do amor. Então ele contrasta com línguas, contrasta com profecia, contrasta com conhecimento, contrasta com operosa fé. Então todos os 3 primeiros versículos, nós não vamos entrar neles para ganharmos tempo, são 3 versos de contrastes. Agora olha aí, verso 4, aqui iniciam as 14 frases sobre o amor que nos interessam para essa sessão. Verso 4 ao verso 7. Interessante que veja o tamanho desse texto, de 4 a 7. Um texto mínimo, não é? E nós temos 14 frases impressionantes, que vamos buscar então estudá-las daqui a pouco. Então o que ele faz nesses versos 4 a 7? Ele descreve a essência do amor. Então nos 3 primeiros versos, o contraste do amor com as coisas que já citamos. Nos versos 4 a 7, o que o amor é em essência. Então podemos dizer, o caminho do amor, que é nossa carga para esses dias, o caminho da experiência espiritual. Aqui especificamente, o caminho do amor. Ele vai descrever em 3 versos e 14 sentenças, frases. Depois, finalmente, de 8, o amor jamais acaba, assim inicia o verso 8, até o verso 13. O que Paulo faz aí? Um fechamento, um clímax maravilhoso desse capítulo, porque ele vai mostrar a supremacia do amor. E no final, creio que poderemos chegar lá, nós iremos ver o que ele tem a dizer com relação a essa supremacia do amor. Então vamos lá para a primeira frase. Nas nossas Bíblias, nós temos uma vírgula entre o amor é paciente, vírgula, é benigno. Mas no texto original nós temos uma conjunção. Uma conjunção. Então aqui é uma frase só. E a frase seria, o amor é paciente e é benigno. Então aqui temos que juntar as duas e nós vamos ver por quê. O Espírito Santo, através de Paulo, não está procurando enfatizar apenas que o amor é constante. Palavra para paciente aí. Constante ou longânimo. Ele está querendo reforçar ou enfatizar que o amor vai além. Então ele coloca uma conjunção no texto original e diz assim, o amor é paciente e é benigno, porque a ênfase está colocada aqui, no benigno. Mas ele também quer dizer que o amor é longânimo, que ele suporta. Né? Então o amor é longânimo e vai além. Com a palavra benigno, é isso o que Paulo vai dizer. Deixa eu contar uma ilustração, uma história verdadeira para os irmãos, que penso que fala mais que 1000 palavras. Uma história verdadeira. 2 irmãos de sangue, e também irmãos em Cristo. Lavravam uma terra, propriedade deles, com muito suor. Os 2 eram solteiros. Então um deles, com a idade um pouco mais avançada, uma meia-idade, se casou. Então ele
se preocupou com seu irmão que ficava solteiro. E à noite, no seu leito, ele pensava assim: como meu irmão vai fazer agora? Nós dois trabalhávamos duro essa terra. Agora eu me casei, nós dividimos essa terra, ele vai arar sozinho e plantar e trabalhar sozinho aquela terra, eu preciso ajudá-lo. Então, pela madrugada, ele ia no celeiro dele, tomava um saco de grãos, caminhava para o celeiro do seu irmão e depositava um saco de grãos no celeiro do seu irmão. E seu irmão, então, quando deitava na sua cama à noite, pensava assim: meu irmão agora é casado e ele tem uma mulher para sustentar. Vida difícil ele vai ter daqui para frente. Eu preciso ajudar o meu irmão. Então, à noite, ele pegava um saco de grãos do seu celeiro e levava na madrugada para o celeiro do seu irmão. Isso eles fizeram várias vezes, até que um dia, na madrugada, os dois se encontraram no meio do caminho. E não tiveram uma palavra para dizer um ao outro. Apenas se abraçaram e agradeceram o Senhor. O amor é paciente e vai além. É benigno. Irmãos, quão mesquinho é nosso coração, por natureza. Quanto nós precisamos aprender o que significa ágape. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar. Isso é ágape. Servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então o amor é longânimo, ou é paciente, e é benigno. Não apenas suporta, não apenas tem um ânimo longo, não apenas ele aguenta, ele é constante, mas ele vai além. E é benigno. Que linda frase. Essa é a primeira das 14. Então nós temos a segunda, vamos seguir. O amor não arde em ciúmes. A palavra ciúmes no grego é zelo. Nós temos a mesma palavra no português também. E ela é usada indistintamente no sentido positivo ou negativo. Então depende do contexto para ser interpretada. Assim, para usar um exemplo talvez equivalente em português, a nossa palavra temor. Às vezes usamos temor se referindo a medo. E às vezes usamos temor se referindo a reverência. Duas coisas completamente diferentes. Medo e reverência, para a mesma palavra temor. A palavra zelo no grego também é usada das duas formas. Então o amor não arde em ciúmes. Qual é a ideia aqui óbvia pelo contexto? A ideia óbvia é que esse amor não é possessivo. Ele não arde em ciúmes. Ele não contende. Ele não se vê como possuidor de outro. Quantas aplicações essa frase tem em todos os nossos relacionamentos? Veja o relacionamento conjugal. Nós não somos possuidores uns dos outros. Nós precisamos aprender como casal a cultivar a vida um do outro para Cristo. Porque nós não possuímos um ao outro. Então o amor não arde em ciúmes. Uma aplicação da palavra zelo no sentido positivo, com relação ao próprio Senhor Jesus. João 2. O zelo da tua casa me consumirá. Aí ela foi usada então no sentido positivo. O coração do Senhor ardia de zelos pela santidade e glória da casa de Deus. Né? Aqui está sendo usado, obviamente, no sentido negativo, pois diz não arde em ciúmes. Né? Então transmite essa ideia. Olha como Paulo tratou isso, deixa aí esse texto que estaremos voltando sempre a ele, Coríntios 13. Olha como Paulo tratou isso nessa mesma epístola, com essa mesma igreja. Olha o capítulo 3, por favor. Verso 3. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, um par inseparável. Onde há ciúmes, há contendas. Nunca um vai sozinho. É cara e coroa da mesma moeda. Não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Quando alguém diz eu sou de Paulo, sou de Apolo, é evidente que andais segundo os homens. Quem é Paulo, quem é Apolo, servo por meio do quais crestes e etc. Né? Então está Paulo aí tratando esse assunto grave entre os santos de Corinto, ciúmes. Por isso ele vai dizer no capítulo 13, passo a mostrar-vos um caminho supereminente. O amor não arde em ciúmes.
E por isso no capítulo 12 ele escreveu de modo tão lindo, como já falamos, quando ele descreve o corpo, mostrando a interdependência e a beleza da cooperação de cada função para o benefício de todo o corpo. O ouvido, o olfato, o pé, a mão, como ele cita lá no capítulo 12. Então está aí uma ilustração, né, do que Paulo quis dizer. Olha esse capítulo 12 ainda, 1 Coríntios. Especificamente o verso 15, veja lá. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. O que está acontecendo com esse pé na metáfora de Paulo, né? Ciúmes, inveja. Se eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso o deixa de ser. De novo, ele está tratando com a mesma questão. Ciúmes, invejas, contendas, como derivado dele, né? Então, essa aí é a sua segunda frase. Vamos para a terceira. Versículo 4 do capítulo 13. Não se ufana. O que é ufanar? É se ostentar ou se louvar. O livro de Provérbios é muito especial com relação a essa nota. Há muita coisa no livro de Provérbios sobre esse assunto de louvar a si mesmo. Seja outro que te louve e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Assim como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, o homem é provado pelos louvores que recebe. Então diz, o amor não se louva, ou não se ufana, não se ostenta. Aqui, irmãos, para podermos avançar, eu queria citar uma ilustração que é de Pedro, por causa de uma palavra que gostaria de mostrar para os irmãos, a beleza dela e a aplicação dela para o nosso caminho de experiência espiritual, na nossa relação uns com os outros. Abra, por favor, 1 Pedro 5. O amor não se ufana, não se ostenta, não se louva. Pedro diz assim, primeira epístola, 1 Pedro 5, verso 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, ou também, no trato de uns com os outros, esta palavra, veja aí, note aí, cingivos, está vendo aí? Embora tenha sido traduzida assim, no português, cingir, então em português essa palavra ocorre em outros lugares. Pedro mesmo usa na primeira epístola, aqui mesmo, no capítulo 1, verso 13, ele diz, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Né? Paulo usa em Efésios 6, cingindo-vos com a verdade, lembra-se quando ele fala da armadura de Deus? Mas não é a mesma palavra no original. Pedro usa essa palavra a única vez em todo o Novo Testamento. Por isso nós estamos aqui, porque ela nos interessa e é muito linda. Nós vamos ver. Cingi-vos todos de humildade. Qual é essa palavra que Pedro usou aqui? Menção única em todo o Novo Testamento. Literalmente, o verbo aqui é vestir um avental de escravo. Essa foi a palavra que Pedro usou. Única. Não aparece em nenhum outro lugar. Então o que Paulo disse lá em Coríntios 13? O amor não se ostenta, o amor não se louva, o amor não se ufana, como vimos lá. Então essa palavra de Pedro aplicada aqui, tão significativa. Ele está dizendo, no trato uns com os outros, vistam, todos vocês, aventais de escravos. Agora, irmãos, de onde será que Pedro tirou isso? Você tem alguma dúvida? Algo já ocorre na sua mente aí? João, capítulo 13. Quando ele viu seu mestre com um avental de escravo, aquilo para ele foi simplesmente intragável, insuportável. Quase nós podemos imaginar um quadro, porque não sabemos se foi assim, não é? Mas vamos pensar que o Mateus está lá no começo da fila. E o Senhor começou a lavar o pé e veio, lavou o do Mateus. Aí lavou o do Bartolomeu. E veio chegando, e Pedro começou a arrepiar. E quando o Senhor chegou perto do pé dele, ele disse, Senhor, nunca me lavarás os pés. Ele não podia conceber essa ideia. Ele já tinha feito a confissão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele já tinha dito, para quem iremos nós?
só tu tens palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Agora se vê esse santo no lugar mais rasteiro e baixo. Ele não podia suportar. É dito em João 13, que capítulo aquele? Que nosso Senhor Jesus, tendo consciência da sua identidade, veja a importância disso, veio de Deus e voltava para Deus. Então é dito, ele tirou a vestimenta de cima. Olha que figura é essa. E cingiu-se com uma toalha. E deitou água numa bacia. Irmão, não sei como você pensa, mas para mim, bacia e toalha significam a vitória de Jesus sobre a vida do ego. Bacia e toalha estão aqui, e a cruz está aqui. Ele só foi à cruz, porque ele conheceu o que significa a bacia e a toalha. A bacia e a toalha é a vitória dele sobre a vida, e a cruz é a vitória dele sobre a morte. Para que nós sejamos vitoriosos sobre a morte, primeiro precisamos ser vitoriosos sobre a vida. A vida egocêntrica, viver para nós mesmos, ensimesmados, centro de tudo, não é? Então essa foi a vida do nosso Senhor Jesus. Então Pedro aprendeu essa lição de uma forma aguda, e agora está aí o ancião, experimentado, aquele que vai dizer, eu estou certo de que estou prestes a deixar este tabernáculo, como o Senhor efetivamente me revelou. E o que ele tem para nos dizer? Todos, no trato uns com os outros, vistam aventais de escravo. Não vistam roupas pomposas. Estamos falando espiritualmente, é claro, sobretudo. Não é? Mas lembra que ele fala, inclusive literalmente disso na sua epístola? Você lembra? As mulheres usem um traje decente. Não se vistam com cabeleira frisada e joias e coisas. Você lembra? Pedro mesmo, sua primeira epístola. Mas tem um coração manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Não é? Literalmente, no caso, ele cita essas coisas. Agora aqui, óbvio, ele está usando essa figura espiritual. Cingivos, todos de humildade. Foi isso que ele viu no seu Senhor. Interessante que lá, quando o Senhor está lavando os pés, ele diz assim, vós me chamais o mestre, ele coloca mestre primeiro, e o Senhor. E dizeis bem, eu sou. E então ele continua. E se eu sendo, agora ele inverte e diz, o Senhor e o mestre, vos lavei os pés. Por que ele fez essa inversão? Porque ele quer enfatizar que ele é o Senhor que lava pés. Compreende? Eu sou o Senhor e o mestre, e vos lavei os pés. Então deveis vós lavar os pés uns dos outros. E Pedro ouviu e aprendeu. No trato uns com os outros, vistam aventais de escravos, cingivos de humildade. Porque o amor não se ostenta, não se ufana. Próxima frase em Coríntios 13. Não se ensoberbece. Aqui não precisamos falar quase nada, já falamos ontem. Soberba. Pecado espiritual insidioso. Caminha e caminhará, não seja ingênuo, irmão e irmã. Soberba caminhará a par e passo com você. Você tem um amigo ao seu lado, entre aspas, né? Porque está junto com você, que é o seu grande inimigo, e vai permanecer com você até que você parta para o Senhor, ou que o Senhor venha. E ele se chama soberba. Ele estará ao seu lado. Estará dizendo, olhe para você. Você está ficando melhor. Você está se tornando mais santo. Lembra aqueles pecados que você cometia? Olha que maravilha, você os superou. É a vossa soberba. Os irmãos estão recebendo muito mais benefícios da tua vida. Você é muito precioso. O Senhor tem usado muito você. Soberba. Caminha a par e passo ao nosso lado na jornada espiritual. E tudo que ela quer fazer é voltar nossos olhos para nós mesmos. O que nós somos. O apóstolo Paulo coloca duas frases que têm um equilíbrio divino entre elas. Ele diz assim, eu, de mim mesmo, nada sou.
E essa frase tem que ser um pilar na nossa jornada com o Senhor. Aí ele coloca a outra: Cristo é tudo e em todos. A nossa suficiência vem de Deus, que nos habilitou. Mas, irmãos, a soberba nunca descolará de nós. Por isso, como falamos ontem, o autor do Salmo 19 orou: também da soberba guarda teu servo, que ela não me domine. E então eu serei irrepreensível e ficarei livre de uma grande transgressão. Né? Então o amor não se ensoberbece. Por quê? Porque a natureza do amor, a essência do amor é servir e dar. O foco dele é outro, não é a si mesmo. Por isso o amor não se ensoberbece. Mais uma frase, verso 5. Você vai contando aí. 7, nós estamos ainda no primeiro grupo. Estamos na quinta, ou na quinta mesmo, do primeiro grupo. Não se conduz inconvenientemente. É a quinta frase desse primeiro grupo de 7. O que significa se conduzir inconvenientemente? É muito ampla a expressão usada aqui, inclusive a palavra que é usada na língua original é muito ampla. Se refere à falta de decoro mesmo. Se refere, por exemplo, a vestir de uma maneira inadequada, a falar de uma maneira inadequada, a falar demais, por exemplo, tagarelice, o que Paulo trata em Efésios 5, chocarrices, impudicícias, palavras vãs, palavras torpes, decoro na conduta, para tudo se aplica. Então ele diz: o amor não se conduz sem decoro. Ele não é extravagante. Ele não é aquele que chega e ocupa a roda, centro das atenções. Ele não se conduz inconvenientemente. Né? Que linda frase, irmãos. Muito temos a aprender aqui. Sexta frase: não procura os seus interesses. Aqui também não há necessidade de comentário. Foi feito ontem, em Filipenses 2. Quando Paulo se refere a Timóteo, diz: a ninguém eu tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Filipenses 2. Porque o amor não procura os seus interesses. Ainda em Filipenses 2. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Porque o amor não procura os seus interesses. E a sétima frase, a última desse grupo: não se exaspera. Aqui fecha a primeira sequência, o primeiro grupo de 7. Não se exaspera. A ideia é: não se irrita com provocações. Paulo faz uma menção interessante desse assunto na Epístola aos Gálatas. Abra, por favor. Gálatas 5:26. Gálatas 5:26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros. Está vendo essa palavra? Provocando uns aos outros. Quando ele diz ali em Coríntios, não se exaspera, a ideia é não se irrita com provocações. E aqui em Gálatas ele exorta: não nos deixemos possuir de vanglória e não provoquemos uns aos outros. E tendo inveja uns dos outros. Gálatas 5:26. Então essa é a ideia de exasperar. O próximo grupo de 7 frases inicia já com essa expressão do verso 5, última expressão do verso 5. Nas nossas Bíblias foi feita essa divisão, né? Esse termo deveria estar no verso 6, pois ele vai iniciar um novo grupo de 7 frases. Então diz: não se ressente do mal. Próxima frase. Muito interessante essa expressão, se você for estudá-la. A ideia é: não faz um registro dos erros alheios. Irmãos amados, quanto isso se aplica em todos os níveis de nossa experiência cristã. Veja a vida conjugal. Conheço uma história verdadeira de um irmão que andava com um papelzinho dobrado em sua carteira. E nessa carteira, nesse papel, ele tinha o nome de um irmão e anotado o que ele considerava as falhas de caráter desse irmão. Mantinha o papel dobrado na sua carteira, carregando consigo todo dia.
O amor não faz registro de erros alheios. Nós temos um sistema de contabilidade extremamente pecaminoso dentro de nós. Porque o pecado nos fez adeptos da teologia da retribuição, como Jó. Quando Jó começou a sofrer, ele entrou em parafuso, porque ele era adepto da teologia de retribuição. E nós também, por natureza. Tudo o que fazemos, nós computamos e esperamos algo em troca. E se algo não vem em troca, nós cobramos. E quando não cobramos, somos cínicos, somos críticos, né? Nos amarguramos, ressentimos, porque mantemos uma contabilidade. Então, Paulo vai dizer, o amor não se ressente do mal, não faz registros de erros de outros. Lembra quando Pedro perguntou ao Senhor quantas vezes se deveria perdoar um irmão? E ele foi muito além da lei, pois ele disse 7 vezes. Até 7 vezes? Ele perguntou ao Senhor. Acho que ele esperava um olhar de aprovação do Senhor daqueles, para impressionar os outros 11, né? Mas o Senhor não fez isso. O Senhor disse, não te digo até 7, mas até 70 setes. Não é 70 vezes 7, não é 490, não. O Senhor diz 70 setes, porque 7 é um ciclo completo. Então, quando o Senhor falou 70 setes, ele disse 70 ciclos completos. Ou seja, indefinidamente, né? Não se ressente do mal. Não faz registro de erros alheios. Próxima frase, verso 6. Não se alegra com a injustiça. De novo, essa expressão mexe muito conosco. Porque a ideia envolvida é, não tem satisfação com o erro ou a queda de outros. Irmãos, que o Senhor nos guarde nesse assunto. Parece que algumas vezes, lá no fundo de nossos corações, no que nós somos por natureza, nós desejamos que as estrelas de outros brilhem menos para que as nossas brilhem mais. Não se alegra com a injustiça. Não tem satisfação com quedas ou erros de outros. Já citei para os irmãos uma vez, seria bom repetirmos. Aquele servo do Senhor tão estimado, Martin Lloyd Jones, o querido e conhecido doutor por muitos da sua época, cardiologista, que deixou sua profissão para servir o Senhor em tempo integral. Ele disse assim, se nós soubéssemos exatamente o que nós somos diante da plena luz de Deus, nós ficaríamos impressionados das pessoas nos tratarem tão bem. Macintosh disse assim, nosso coração é um inferno em miniatura, que só pode ser aberto e exposto debaixo da graça de Deus. Isso é o que nós somos, por natureza. Agora, nós cristãos somos seres interessantes, porque nós temos 2 naturezas. Aquela outra permanece conosco, que Paulo chama de carne, ou velho homem, nunca será erradicada de nós. Esqueça isso. O que é nascido da carne é carne. Andai no Espírito para não satisfazer as cobiças da carne. Isso será verdadeiro para nós todos, em todo o tempo. Ninguém poderá dizer, já estou tão bom e tão provado nisso, que agora eu já posso estar mais relaxado. Ninguém. Aquele que está em pé, veja que não caia. Então, não se alegra com a injustiça. A próxima frase, terceira frase desse grupo de 7, regozija-se com a verdade. É o oposto, exato, né? Tem alegria, como nós já lemos a Epístola de João ontem, né? Não tenho maior alegria que esta, de saber que meus filhos andam na verdade. Amado Gaio, a quem eu amo na verdade. A mesma ideia aqui. O amor regozija-se com a verdade. Próxima frase, verso 7. A quarta é tudo sofre. Essa é uma palavra muito linda no texto original. Literalmente significa cobrir com um escudo.
O amor cobre com um escudo. Sabe que figura me vem à mente quando penso sobre isso? Para mim, amados irmãos, uma das mais lindas e doces que poderiam ser usadas pelo nosso Senhor para se referir a si mesmo é a figura da galinha. Quando ele diz: Jerusalém, Jerusalém, lamentando sobre ela, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos. Não é maravilhoso o Senhor e Mestre se comparar a uma galinha que reúne pintinhos debaixo de suas asas? Eu acho que é muito claro para nós que as asas da galinha sobre os pintinhos são o seu escudo, né? Aquela galinha que quando o tempo fecha, aqueles que conhecem a história rural aí, sabem o que acontece, né? Os pintinhos entram em desespero e a galinha também, abrindo as suas asas para que eles corram debaixo do escudo da mamãe, né? E fiquem protegidos, seguros e quentinhos diante de toda a tempestade, né? É essa palavra que Paulo usou. Quando ele diz aí no verso 7, então, tudo sofre. Poderíamos traduzir, tudo cobre, no sentido de cobrir com escudo. O amor protege, põe escudo em cima. Essa é a palavra, cobre com escudos, de todo dano ameaçador. A próxima é tudo crê. Não é uma expressão simples para crer, como nós encontramos em outros lugares na Bíblia. Se você consultar aí, estudar, você vai ver que é uma palavra especial também. A ideia dessa expressão tudo crê é não suspeita mal. É você olhar para o outro de uma forma a nunca suspeitar mal. Irmãos, isso nos expõe muito nas nossas relações no corpo de Cristo. Vou citar exemplos. Já não aconteceu com você, irmão ou irmã, e me perdoem por dizer que as irmãs são mais susceptíveis a esse assunto, que quando aquela outra, na reunião, passou o olho assim e não viu você, você já sai da reunião meio complicada, dizendo: por que será que aquela irmã hoje não me olhou? Ou não me cumprimentou? Né? Ou seja lá o que for, não é? Mas o amor não suspeita mal. Já não ocorreu com você de um irmão dizer assim: irmão, olha, eu tenho uma coisa para te dizer, está aqui no meu coração e eu precisava te dizer, porque estou ressentido. Nós cruzamos o passeio lá, eu de frente para você, você nem me cumprimentou. Não aconteceu com você? Comigo já algumas vezes. Irmã, me perdoe, eu não te vi. Não vi você. Né? Acontece às vezes, irmão. Nós estamos andando assim com o pé no chão, mas a cabeça está em outro lugar. Não é? Nós não estamos vendo direito as pessoas. O amor não suspeita mal. Mas como nós fazemos interpretações? Somos mestres de interpretações. Interpretamos olhares, interpretamos gestos, interpretamos palavras, interpretamos silêncio, né? ou palavras, né? Olhar de um jeito, olhar do outro, num olhar. Mas o amor não suspeita mal. Não é uma coisa simples? É. Mas é extremamente profunda nos nossos corações. Porque nossas relações são perturbadas por nada no corpo de Cristo. Porque se nós não suspeitássemos mal, nós não teríamos essas coisinhas, que são ervas daninhas, que crescem no corpo de Cristo. Né? Aí você guarda aquilo. Aí acontece uma outra situação que também não tem nada a ver com nada, e você vai dizer: ah, eu já sei por que aconteceu isso, é por causa daquilo. Não é? Então a sua suspeita mal inicial te levou a uma segunda suspeita mal, maligna. Não é? E a erva daninha foi fundo e colocou raiz dentro do teu coração. Esse é o dia a dia da igreja, do corpo de Cristo. Então, como nós precisamos nos guardar? Nunca suspeite mal de ninguém por nada. Nem pelo que falou, nem pelo que não falou, nem pelo olhar que deu, nem pelo olhar que não deu. Porque o amor não suspeita mal de nada e nem de ninguém. Então essa é a ideia do tudo crer. A próxima frase é tudo espera. Está aí. É a sexta frase desse segundo grupo. Linda expressão. Porque fala de uma expectativa constante de bem. Então você vê uma situação difícil, uma situação negativa, um problema qualquer, uma dificuldade, mas se há aquele amor que é o que nasce em Deus e que é o que Deus em si mesmo é amor,
Então esse amor tudo espera na pior circunstância. Ele tudo espera. A expectativa do amor não definha. Essa é a ideia do tudo espera. Uma figura linda dessa expressão amor tudo espera, Lucas 15, a parábola do pai amoroso, que esperava aquele filho com um amor incondicional. Tudo esperava daquele filho mau, ingrato, rude, que dizia que o seu pai estava demorando para morrer e que ele queria possuir as riquezas e viver a vida do jeito que ele quisesse, né? Estava lá esperando o retorno desse filho, porque o amor tudo espera. E finalmente, então, essa frase é a 14ª nessa série. Tudo suporta. Interessante a combinação dela, veja aí, com o termo tudo sofre. Tudo sofre significa, já falamos, cobrir com escudo. Tudo suporta significa colocar o ombro embaixo. Olha essa combinação. O amor cobre com escudo e coloca o ombro embaixo. Paulo combinou as duas coisas. Ou seja, esse amor está protegendo o objeto amado com o escudo e está pondo o ombro, dando suporte ao objeto amado. Não é isso que o Senhor faz conosco? Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E diz ao Senhor: Tu és meu escudo e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Então essas duas palavras fazem uma combinação muito preciosa. O escudo e o ombro. Então, aí está encerrada a sessão com as 14 frases. E vamos concluir rapidamente com alguns comentários breves sobre essa longa sessão de 8 a 13. Vamos lê-la primeiramente e aí concluímos. O amor jamais acaba. A ideia aqui dessa frase, linda ideia, nunca se desvia do seu propósito. Não é maravilhoso, irmãos? Porque Deus nos ama em Cristo, nunca Ele se desviará do seu propósito. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, ou sem arrependimento. Por quê? Porque o amor jamais acaba. Ou o amor não desvia do seu propósito. Por isso que Provérbios, por exemplo, diz assim: quem ama o seu filho, cedo o disciplina, porque o amor tem propósito. Ele não é sentimental, ele não é emocional, não é? Ele não se deixa levar, compreende? Ele não é meloso, romântico. Amor tem propósito, tem direção. E esse é o sentido da frase: o amor jamais acaba. O amor tem propósito definido, assim é o amor de Deus. Por isso ele disciplina a todos quantos ama. Hebreus 12. Para que sejamos participantes da sua santidade. Esse é o propósito, né? Então é uma linda frase: amor jamais acaba. Não é apenas uma frase romântica, né? Ah, como isso é usado mal. Nosso casamento terminou porque o amor terminou. Sabe o que um mártir da Segunda Guerra, Dietrich Bonhoeffer, conhecido de muitos aqui, ele disse algo muito especial com relação a isso. Ele disse assim: não é o amor que sustenta o casamento. É o casamento que sustenta o amor. Compreendeu? Princípio, compromisso, aliança. Se há um solo de aliança, de fidelidade, sobre esse solo firme que se chama casamento, compromisso, aliança, sobre esse solo é edificado algo que se chama amor. Mas como o mundo vê? Exatamente o contrário. Aliás, não vê nada sobre amor. O que ele chama de amor nem é amor, né? Mas usa essa palavra. Acabou o amor, então acabou o casamento. Que sentido tem ter esse compromisso se não tem amor? Não é? Ah, irmãos, que o Senhor nos guarde. Amor é edificado sobre aliança. E assim é na vida da igreja, como no casamento. Então o amor jamais acaba. Mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Interessante que há interpretações diferentes desse versículo. O que Paulo quis dizer quando vier o que é perfeito? Alguns entendem que é quando vier a maturidade.
Então essa questão de línguas, de profecias e de sinais, quando há uma maturidade maior de estatura espiritual, então essas coisas assumem um segundo plano. Elas já não são tão evidentes, e concordamos com isso. Realmente é assim. Mas eu creio que esse versículo 10 tem uma relação direta com o versículo 12. Veja ali. O que Paulo quis chamou de viero que é perfeito. Porque no 12 ele diz assim: agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. O que será que ele quer dizer com isso? Agora eu conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Me parece que esse então se refere à presença, à parúzia, à segunda vinda do Senhor Jesus. Quando então nós conheceremos plenamente, né? Quando nós não necessitaremos mais de profecias, nem línguas e nem nada mais, porque estaremos face a face com o Senhor. Não veremos obscuramente, veremos face a face, né? Conheceremos como também somos conhecidos, né? Me parece que essa relação, a mim me parece clara, do versículo 12, com o verso 10. Então no verso 11 ele diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Por isso disse que alguns irmãos interpretam essa ideia do quando vier o que é perfeito como maturidade espiritual, por causa do verso 11. Ele está dizendo as coisas de menino e as coisas de homem, e fazendo um contraste, obviamente, se referindo à maturidade espiritual, né? Agora então, concluindo o verso 13, o último. Agora, pois, permanecem a tríade que Paulo usa várias vezes nas suas epístolas: a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Por que o maior deles é o amor? Hebreus 11 diz assim da fé: a fé é a certeza atual, então é claro, o justo viverá da fé, é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. O que é esperança? Romanos 8, Paulo vai dizer assim: esperança que se vê não é esperança, pois aquilo que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então por que o amor é maior que a fé e que a esperança? Enquanto nós estivermos vivendo a vida cristã aqui como estamos, a fé é indispensável. O justo vive da fé. A esperança é indispensável, porque por mais gozo da fé que tenhamos da vida com o nosso Senhor, gozo da comunhão pela fé, gozo da vida da fé, nós esperamos o que é perfeito. Quando nós estaremos mais nesse corpo debilitado, lutas, tentações, ansiedades, né, temores e muita coisa a mais. Mas nós estaremos face a face plenamente com o Senhor. É isso que nós aguardamos e por isso gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. E que seja assim conosco. Aquele que ama o Senhor Jesus diz: Maranata, vem nosso Senhor. Então fé e esperança, muito claro para nós. Amor também muito claro. Paulo está mostrando o caminho sobremodo excelente. Mas por que o maior deles é amor? Por que essa comparação? Sabe o que me parece, irmãos? Fé e esperança são como dois afluentes de um rio único, que se chama amor. Quando a fé atingir a sua plenitude, digamos, ela não será mais necessária. No céu, o justo não viverá mais da fé. O justo viverá da plena realidade. A esperança não será mais necessária. Paulo diz, escrevendo a Timóteo, primeira epístola, que Cristo Jesus é a nossa esperança. Quando nós estivermos diante dele, a esperança está consumada. Então o rei da fé e o rei da esperança terão desaguado, terão sido imersos em um único rio. E esse é amor. Nem sequer podemos imaginar o que isso irá significar. João tenta descrever isso de alguma maneira no seu Apocalipse, quando ele diz assim: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus mesmo habitará com eles. E não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então por isso ele vai concluir o livro.
com as palavras do Senhor: eis que eu venho sem demora. Amém, vem, Senhor Jesus. Porque essa é a nossa grande esperança. Quando a nossa fé estiver atingida a plenitude, e quando a nossa esperança estiver se consumado diante dele. E também lá naquele mesmo capítulo 22 de Apocalipse, João vai dizer que quando isso acontecer, maravilhosamente, a nossa identidade não será perdida. Cuidado com qualquer ensino que sequer sugira uma coisa dessa, porque isso é uma imoralidade. Nós seremos levados à plenitude da nossa personalidade. João vai dizer em Apocalipse 22, os seus servos o servirão e contemplarão a sua face, e nas suas frontes, isso é identidade, personalidade, estará escrito o nome dele. Que maravilha, irmãos. Plenitude de realidade espiritual. E como nós vivemos hoje? Um irmão do passado, Eric Sauer, disse certa vez assim: nós já desfrutamos as primícias daquilo que esperamos. Ao mesmo tempo que esperamos a plenitude do que já possuímos. Uma linda frase. Essa é a vida cristã normal. Já desfrutamos, mas primícias do que esperamos. E por outro lado, aguardamos a plenitude do que já possuímos. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Senhor, colocamos essas palavras e esses assuntos na Tua presença, para que o Senhor vasculhe pelo Teu Espírito os nossos corações. Ah, Senhor, como carecemos, que o Senhor faça uma limpeza profunda em nós, para que essas coisas, essas ervas daninhas, essas coisas que não conferem com o Senhor, com o Teu caráter, com o Teu reino, e que nascem em nós, e que muitas vezes são em nós cultivadas, sejam pelas Tuas próprias mãos extirpadas. Obrigado, Senhor, pela Tua habilidade em fazer isso em nossas vidas. Não queremos andar segundo a carne, queremos realmente aprender a andar segundo o Espírito. Por isso, Senhor, corrige nossas relações. Sobretudo te pedimos que tenhamos em nós a realidade desse amor, que suporta, que crê, que cobre, que coloca ombros, que não suspeita mal. Ah, Senhor, ajusta nossas relações no Teu corpo, para que o Senhor seja agradado, satisfeito, engrandecido, honrado. Segue Teu trabalho em nós, Senhor. Não nos permita em nenhum nível, pessoal ou congregacional, nos acomodarmos. Desperta-nos, Senhor, nesses dias tão desafiadores, e completa aquilo que o Senhor começou em nós. Queremos ser para o Senhor uma Betânia verdadeira, onde o Senhor encontra repouso e satisfação. Queremos ser para Ti aroma suave. Mantém, Senhor, nosso frescor e nosso vigor, para a glória do Teu testemunho em nossas vidas. Assim te pedimos, Senhor, confiados em que o Teu amor jamais acaba. Obrigado por Tua determinação. Obrigado porque Tu nos persegues. Obrigado porque o Senhor nos alcança, nos encontra, nos atinge. Bendito seja Teu nome. Assim oramos, Senhor, confiados, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.